Muito bom dia. Já está na tela aí o tema da aula de hoje, hein? Papel do ginecologista e obstetra numa abordagem médica que evita transfusões de sangue. Pessoal, antes de passar a palavra para o nosso professor da manhã, que vai ser o Dr. Gustavo Sisson, né? Eu queria só dar alguns lembretes aqui sobre o curso PBM FAO. A gente aproveitou o mês de dezembro e acabamos antecipando as turmas 2025. Vocês tinham se oferecido, né, cerca aí de 250 alunos que são das turmas 2 e 3 online, desculpe, haviam se colocado à disposição com interesse para 2025, mas a gente antecipou essas turmas porque estava havendo aulas nesse mês de dezembro e tem funcionado bem, né? Então, hoje vocês que entraram nas turmas 2 e 3 estão tendo a segunda aula do seu curso. Mas para os demais, da turma presencial e turma 01, já é a oitava aula, a gente já está chegando no fim do curso. Eu quero lembrar a todos que sigam, por favor, o Instagram do curso PBM, o Instagram do nosso curso, tá bom? Lá, né, o IFAL está disponibilizando todas as aulas gravadas e com base naquelas aulas é que vocês vão poder responder os formulários que a gente vai estar disponibilizando nessas próximas semanas. São formulários que têm questionários sobre cada uma das aulas, ou pelo menos sobre a maioria delas, tá bom? Aproveitem hoje a vasta experiência do Dr. Gustavo Sisson como gineco, como obstetra. Ele também é membro da SABM, então vocês vão poder conversar com ele no final da palestra dele, da aula, tá bom? Usem também o chat, quem tiver no trabalho ou tiver conciliando aí com outra atividade, registre a pergunta no chat que eu transmito aqui para o professor, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Qualquer coisa, entre em contato também no meu Zap, que à medida que for sendo possível, eu retorno para orientar alguma coisa sobre o curso, tá bem? Muito obrigado pela generosidade, professor Gustavo Sisson. É um prazer, então, tê-lo novamente aqui. Já é a segunda aula que o senhor oferece aí para o curso, e vai ser um privilégio, está sendo um privilégio para nós ouvir das suas experiências e do compartilhamento dos seus casos aí conosco. Muito obrigado. A gratidão mesmo, viu? Pela sua generosidade. Passo a palavra. Eu agradeço a consideração e agradeço também ao IFAO a oportunidade de poder falar com você sobre um assunto que acompanhou minha vida em 50 anos, como médico. Dessa aula, eu queria que vocês recordassem esse slide aqui, que eu vou passar agora. É essa aqui. Hemorragia é volume de sangue por tempo. Então, a hemorragia tem de parar rápido. Se vocês não seguirem isso, nada dá certo. Se deixar sangrar, vai embora, tudo embora e vai o paciente junto. Então tem que parar sangramento, de qualquer jeito. De alguma maneira, cirúrgica ou não, tem que parar. Isso é porque essa é a maior ideia que eu estou transmitindo hoje. A gente logo, quando fala em hemorragia, pensa em transfusão de sangue. Por quê? Porque a gente sabe que sangue é isso bonitinho assim, é o nosso sangue. Mas o que nós temos no banco de sangue é isso aqui. Hemácias fragmentadas, crenadas, encolhidas, sem as necessárias substrato bioquímico para que elas funcionem adequadamente. E isso certamente vai produzir algum prejuízo no paciente. As estatísticas todas têm mostrado isso ao redor do mundo. Por que isso se dá? Aqui tem uma comparação do sangue normal com sangue halogênico. Vocês veem aqui que eu marquei a hemoglobina livre. A hemácia, a bolsa de sangue tem hemoglobina livre. Qual é o problema disso? Que a hemoglobina livre é muito mais afim ao oxigênio do que a própria hemácia, a hemácia dentro, encapsulada dentro da hemácia. Ela rouba o oxigênio
da circulação. Então, ela prejudica. Então, também, a hemácia necessita, para o seu adequado funcionamento, desse seu combustível, que é os 2,3 de fosfoglicerato. Se não tem isso, não funciona a hemácia. Então, na hemácia da bolsa de sangue, a redução é bem drástica. Ela é menos de 10% da quantidade normal desse combustível que a hemácia usa. Quando nós queremos cuidar de alguém que está com hemorragia, nós temos que pensar nisso aqui. Aonde é que o sangue ficou? Onde é que ele está dentro do organismo? Então, vocês podem ver aqui, fiz uma bobagem. Anterior. Para mim está aparecendo sua tela, se for É normal. Tá. normal, mas eu não estou vendo, eu preciso dela. Então, como é que eu faço para tirar minha cara daqui? Estou conseguindo fazer isso. Não sei se funciona apertar no ESC. Pode ser? Não. Eu vou entrar e sair de novo. Pronto. Eu vou pôr compartilhamento aqui. De novo. Aqui. Está. Então, esse cantinho aqui eu também preciso tirar. Aqui. Aqui. O sangue em pressão, ele tá, a maior parte dele, a maior parte da pressão sanguínea está na aorta e nas grandes artérias. Mas a quantidade, o volume de sangue, ele está nas veias. E em órgãos que são especializados em reservar um pouco de sangue, que são pulmões, fígado e baço. Então, quando acontece uma hemorragia, o organismo se socorre desse volume de sangue. E vocês vão ver adiante que isso é bem utilizado pelo organismo. Na macrocirculação, nós encontramos 50% do volume sanguíneo. E na microcirculação, 50% do volume sanguíneo. A grande diferença entre as duas coisas, nós chamamos isso de grande circulação e pequena circulação. Não é assim. A circulação funciona em macrocirculação e microcirculação. A macrocirculação são vasos sanguíneos que têm um tamanho maior que 250 micra. E a microcirculação são vasos menores que 250 micra. Ele tem um hematócrito de 40% na macrocirculação e, olhe, 10 a 20% é o hematócrito da microcirculação. Há uma grande diferença. E quando nós temos uma hemorragia com grande perda de sangue, isso aqui quase não varia, continua 10 a 20%. Então, é aqui que acontece o transporte de oxigênio, os mediadores hemodinâmicos, os mediadores inflamatórios, todos eles atuam na microcirculação. A macrocirculação, basicamente, é um transporte. Isso aqui ajuda-nos a pensar no que acontece quando uma pessoa sangra. Isso aqui são os movimentos iniciais do organismo. Começa da glândula adrenal. Então, a glândula adrenal produz catecolaminas que vão fazer com que a circulação se contraia. Então, a circulação das vísceras, ela se contrai, tirando o sangue das vísceras e drenando ele para os órgãos de maior importância. Isso faz com que haja mais aporte de sangue à circulação. A seguir, isso vai influenciar o coração. O que acontece? Quando esse sangue vem para cá e distende o ventrículo direito, ele aumenta o volume minuto do coração. Então, o volume
daí cada injeção cardíaca fica maior. Quando ele passa isso para o lado esquerdo, nós temos também mais sangue sendo trazido à circulação. E depois o sistema renina-angiotensina nos rins começa a tirar água de dentro do espaço extracelular e jogar dentro do espaço intracelular. Então, isso é capaz de corrigir em 120 segundos uma hemorragia de até 750 a 1 litro de perda. Então, é muito rápido que isso acontece. E muitas vezes a gente não vê isso acontecer. A gente só vê o paciente sangrando. Mas isso já está acontecendo e está compensando a perda circulatória que ele está tendo. Eu manteve isso aqui, adiantei. Isso aqui é outra coisa que vocês precisam ter na cabeça. Eu traduzi para vocês entenderem isso mais fácil. Então, a circulação, o desenvolvimento do conhecimento sobre circulação foi confundido, porque é muito fácil medir pressão à beira de leito com manômetro, mas é muito difícil na beira de leito medir fluxo. E os órgãos não precisam de pressão. A maior parte dele precisa de fluxo. Isso é outra ideia muito importante que nós precisamos ter, porque quando isso acontece, a gente não se dá conta. Por exemplo, vocês podem, não tem como medir fluxo na beira de leito, assim, a não ser através de ecografia e outros equipamentos. Mas se vocês tiverem o seu dedo e apertarem 5 segundos, causando uma isquemia da ponta do dedo, vocês contem 5 segundos e vejam como ele fica vermelho em 2. Por quê? Porque o organismo proporciona fluxo quando há uma deficiência de oxigênio. Isso aqui é a microcirculação. Prestem atenção. Ela se constitui da arteríola pré-capilar, da arteríola do capilar. O capilar se afina, ele se torna um tubo com só uma camada de células. Depois ele passa para a vênula, pela vênula pós-capilar e retorna à circulação. Notem que tem uma estrutura aqui chamada de shunt, ou seja, é um lugar onde o sangue entra. Se aqui não há necessidade de oxigênio, porque já está oxigenado, então o sangue não passa por aqui. Ele vai para o shunt e retorna à circulação sem perder nada de oxigênio. Isso causa para nós. Eu não sou bom de computador. Se precisar fechar, pronto. Estamos aqui. Estamos acompanhando. Eu não estou conseguindo abrir a tela. Sumiu. Tem que sair do. Se precisar fechar, a gente te aguarda. Estamos aqui. Eu vou fechar para não. Pessoal, vou aproveitar que houve essa interrupção técnica, enquanto o Sisson volta, só para anunciar que no final da semana a gente vai estar compartilhando um PDF, e esse PDF ele vem com 5 questionários. Cada questionário vai ter um link. Aí, à medida que vocês forem assistindo às aulas, vocês vão poder acessar o questionário e, naturalmente,
poder então enviar para a gente as respostas, tá bom? Acho que o Sisson está de volta, né? Ainda não escuto seu áudio, Sisson. Ah, deixa eu abrir aqui. Desativar mudo, agora eu consegui. Pronto. Já vejo sua imagem, seus slides e o seu som. Obrigado. Desculpa. Tranquilo. É aqui que eu estava. Então, eu estava explicando a vocês a questão dos capilares. Então, o capilar, ele é sensível à perda de oxigênio. Isso aqui é uma imagem de uma perfusão de capilar depois de uma hipóxia. Aqui é o capilar normal, onde ele funciona normalmente. Quando ele é sujeito à hipóxia, a injeção de fluoresceína mostra que ele é completamente permeabilizado de uma maneira que não era antes. Então, o capilar tem a capacidade de se expandir. Aquela estrutura que muitas vezes não está vascularizada passa a ser vascularizada. Esse slide aqui eu sempre mantenho nas apresentações porque ele é muito interessante. A hemácia, ela não passa no capilar facilmente, ela passa se esgueirando. Por quê? Porque ela é maior que o capilar. Um capilar tem 5 micras, a hemácia tem 7 micras. Então, torna-se difícil para ela permeabilizar o capilar. Então, ela faz isso porque ela reserva algo que não é produzido nela, que é o óxido nítrico. Então, ela traz para dentro de si o óxido nítrico e quando ela encontra a circulação fechada, ela joga o óxido nítrico ali e como é um vasodilatador fisiológico, ele dilata o vaso e ela passa. E aí ela consegue entregar o oxigênio dela. Então, quando temos situações no pulmão com pouco oxigênio, temos mais óxido nítrico. E isso na circulação, isso abre alvéolo. Na circulação acontece a mesma coisa. Menos hemácias, mais óxido nítrico, mais vasodilatação, mais perfusão, e é por isso que a gente consegue salvar os pacientes. Aqui é um esquema engraçado, meio complicado, de como é que isso acontece. Isso aqui representa o coração humano, ventrículo direito e o esquerdo. Ele lança na circulação sangue com um conteúdo arterial de O2 de 200 ml por minuto. E, como temos um débito cardíaco de 5 litros por minuto, nós temos uma liberação de oxigênio de 1.000 ml por minuto. Isso faz, isso entra na circulação, na grande circulação do organismo, na circulação sistêmica, e sai de lá com 750 ml por minuto. Notem que não foi gasto todo o oxigênio que aquela porção de sangue continha. Então, esse sangue só é gasto 250 ml numa taxa de extração de 25%. E isso volta para a circulação. Significa o seguinte, que isso aqui é uma reserva. Se ele não está utilizado e está lá, é porque em alguma ocasião ele pode ser utilizado. É uma reserva fisiológica de sangue, de oxigênio. Sangue não é para ficar vermelho, é para transportar oxigênio. O conteúdo arterial de O2 é definido por essa equação aqui. Uma parte é ligada à hemoglobina e a outra parte é dissolvida no plasma. O conteúdo arterial de O2 é a única. Não, tu não consegue mexer nisso aqui. Porque tu tem 15 gramas de hemoglobina ou tu tem 5. Mas tu não pode mudar isso a não ser através de uma transfusão de sangue. E nós não queremos transfundir. Então, nós dependemos do débito cardíaco. E o débito cardíaco tem várias influências. Entre elas, a viscosidade que diminui, que aumenta, diminui a resistência ao fluxo sanguíneo, o sistema adrenérgico entra em funcionação, aumenta o débito cardíaco. Aqui nós vemos
ai, a dilatação das coronárias, que também acontece na anemia. Nós temos também aqui a dilatação hipóxica, vocês já viram. E nós temos também a redistribuição de fluxo, que vocês também já viram. E, finalmente, a reabsorção renal de água. É uma repetição daquela imagem. E isso aqui é a taxa de extração de O2. É muito importante nós termos esse conceito, porque nós temos que ter sangue bem oxigenado, mas temos que ter um órgão capaz de tirar isso dali e usar. Então, isso chama-se taxa de extração. É o DO2 menos o DO2 vezes 100 dividido pelo DO2. É uma percentagem. O VO2 é independente. O que eu quero dizer com isso? Vejam esse gráfico. Isso aqui como é que eu volto para trás? Isso aqui é o oxigênio, o débito de oxigênio, é a quantidade de oxigênio que chega aos tecidos. Observem que não importa a quantidade de oxigênio que eu tenha, o débito é sempre o mesmo. Não é? Vocês vão diminuindo a quantidade de oxigênio nesse sentido e chegam a um lugar que se chama de DO2 crítica. Então, a partir de agora, o consumo de O2 vai depender do oxigênio que é fornecido e não vai ser igual. Então, por que isso se dá? Por causa da taxa de extração. A taxa de extração vai aumentando à medida que vai diminuindo o oxigênio, até que ela chega a DO2 crítica. Aí, então, nós temos um momento em que nós temos que fazer alguma coisa para que essa pessoa continue a receber oxigênio. E qual é a consequência de não ter oxigênio? Não tendo oxigênio, ele entra em débito anaeróbico, e o débito anaeróbico é muito ineficiente. É cerca de 20% do normal. Se chega a esse débito crítico com 4,5 gramas de hemoglobina. Isso foi demonstrado laboratorialmente, numa pesquisa que envolveu 31 homens saudáveis que foram exsanguinados voluntariamente a uma taxa de 5 gramas por cento. O que é importante aqui, esse gráfico da direita. Quando a gente diminui a hemoglobina, porque a hemoglobina diminui nesse sentido, conforme pode ver no débito abaixo, aqui o consumo de O2, que é o que interessa, não se altera com a anemia. Continua o mesmo. Então, nós não precisamos ficar preocupados de ver uma pessoa com 6 de hemoglobina, desde que ela esteja normovolêmica, que aí nós temos fluxo. E isso aqui também acho bem importante, é o lactato. O que é o lactato? O lactato é um produto da glicólise anaeróbica. Ou seja, em vez de você queimar oxigênio, você queima glicose. É muito ruim. Então, quando aparece o metabólito disso, o resto disso, que é o lactato, aparece na circulação. Se ele aumenta, é muito ruim. Se ele mantém-se igual, é o que acontece aqui. Então, eles foram exsanguinados, mantidos normovolêmicos, e o lactato não aumentou. Ou seja, eles não chegaram nesses níveis de hemoglobina a consumir glicose. Ou seja, a oxigenação estava funcionando. E agora eu me transformo nessa aula em um ginecologista. Eu queria que vocês entendessem essa parte fisiológica, porque agora nós precisamos entender o que acontece na mulher. Então, uma mulher sangra todas as semanas, todos os meses. Então, o fluxo normal é 3 a 7 dias, o volume de sangue perdido cada mês é 30 a 80 ml, e deve haver um intervalo de 24 a 35 dias entre cada menstruação. Nós precisamos avaliar bem uma mulher. Então, basicamente, nós precisamos de uma história e periodicidade dos fluxos menstruais, ver se ela está perdendo sangue, se ela ficou anêmica, se nós temos alguma alteração da, da forma uterina, se existem tumores, se existem corpos estranhos, que podem ser um mioma parito. Muitas vezes ele entra para dentro da vagina e sangra de montão. E nós precisamos avaliar
como é que está o transporte de ferro no organismo. Então, precisamos de dosagem de ferro certo, além do hemograma, saturação de transferrina, ferritina séria. Ecografias normalmente se usam para avaliar tumores, quando aparecem na história da mulher. Aqui, nós temos os motivos hormonais em que muita mulher sangra. Então, esse segundo aqui é muito importante, porque é o ciclo anaeróbico. Então, a pessoa tem o ciclo, vai desenvolvendo endométrio. O endométrio deveria receber o óvulo, não recebe, continua sendo estimulado pelo estrogênio, ele vai acabar sangrando. E às vezes sangra em grande quantidade. Eu já vi mulher morrer por causa desse sangramento. Então tem que tomar bastante cuidado com esses exames. Na mulher que está na puberdade, acontece com grande frequência essa situação dos ciclos anovulatórios gerando sangramento disfuncional. No climatério também volta a acontecer, mas não é tanto assim, não é tanto sangramento. Se vocês verem uma mulher que sangra muito nas menstruações e nos intervalos menstruais, quase sempre o hemograma dela está normal, porque não é um sangramento intenso e não é toda hora. Mas poderá chegar a anemias. Eu já vi anemias de 4 gramas de hemoglobina por causa de um mioma sangrante. Isso aqui é para as mulheres que têm dificuldade de produzir, ah, transformar o estrogênio no ovário e passar a produzir progesterona. Então, ele falta. Isso causa uma hemorragia por endométrio fino. O remédio é dar o hormônio que você perdeu, que é medroxiprogesterona. Então, você dá isso via oral, norencesterona pode ser dada, medroxiprogesterona 10 miligramas a, a cada 15 dias. Isso aqui é uma localização dos miomas, porque os miomas não sangram sempre. Por exemplo, esse mioma que está aqui não sangra, porque ele está longe do endométrio. Agora, esse mioma aqui sangra, porque ele está em cima do endométrio. Esse aqui, que está parte dentro, parte fora do endométrio, também sangra. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado, porque cirurgia para resolver problema de mioma se faz em duas circunstâncias. Ou tu está sangrando muito, e isso é o problema principal, ou aumentou muito de volume, e eu já vi miomas de 14 quilos. Ah, transformar casos agudos em eletivos a gente consegue com a injeção de progesterona. Muitas vezes a gente controla o sangramento, corrige a anemia e depois, então, vai para os procedimentos cirúrgicos que corrigem a situação, entre eles a esterectomia total, subtotal, vaginal ou videolaparoscópica, é utilizada nessas situações. Grávida é diferente, não é a mesma coisa. As grávidas sangram, elas não sangram, mas elas têm anemias, que a gente às vezes não entende por quê. Então, a anemia no pré-natal, ela pode acontecer por hemodiluição. E é normal a gente perceber que muitas mulheres, ao final da sua gravidez, elas têm um aumento do volume sanguíneo e consequente diminuição da hemoglobina medida através do hemograma, também abaixo do hematócrito. E esses outros parâmetros aqui, aumento de consumo de O2, é óbvio, tem mais uma criança lá dentro, aumento da eritropoetina em consequência disso, tem um estado de hipercoagulabilidade por causa do aumento do estrógeno e progesterona e também diminui plaquetas. O volume plasmático das grávidas aumenta a 40% a 50% e a massa total de eritrócitos aumenta a 30%, razão da anemia que elas enfrentam. O débito cardíaco dela também aumenta. Aumenta o espaço intravascular e elas necessitam, por causa dessa situação toda, uma dosagem de ferro, um aporte de ferro de em torno de 1 grama de ferro elementar por dia. O ferro vem de estoque dela, que está nas hemácias e na medula óssea, no fígado, no baço, e também nós temos a alimentação delas, que é a fonte de ferro principal delas.
Causas específicas de hemorragia pós-parto. É os 4 T's. É a atonia uterina, a laceração, a retenção de tecido placentário e coagulopatias congênitas, nessa proporção. A maior parte das mulheres que sangram no pós-operatório sangram por atonia. Então, se faz várias medidas para controlar isso, que é, por exemplo, a injeção rotineira de ocitocíleo logo depois da liberação da placenta. Então, isso funciona no sentido de evitar hemorragias pós-parto. Quando a gente está avaliando coagulação, não esqueçam que quando vocês tiram o sangue para avaliar a coagulação, o sangue é aquecido a 37 graus, porque ele esfria fora do corpo. Então a coagulação parece normal, mas muitas vezes não está normal. É simplesmente um problema que veio causado pelo aquecimento da amostra. Aqui tem uma lista que eu não vou ler toda, de coisas que podem predispor à hemorragia pós-parto. Mas a hemorragia pós-parto quase sempre ocorre, que faz muito. A obstetrícia sabe disso, quase sempre ocorre em quem não tem predisposição. É sempre, quase sempre uma surpresa. Então, precisamos muito vigiar as pacientes. E isso aqui é um gráfico que mostra das coisas que nós temos que fazer na primeira hora, chamada hora de ouro da hemorragia pós-parto. Então, você tem que cuidar, avaliar, executar e informar. Cuidar envolve dar atenção a esse gráfico. Eu quero chamar a atenção aqui que a pressão pode baixar, ou seja, estar normal com hemorragia classe 2. O que varia não é a pressão arterial, é a frequência cardíaca. Então, se está acima de 100, fiquem de olho que essa mulher está sangrando, mesmo que não apareça por fora. Por quê? Porque ela pode ter um hematoma, ela pode ter um sangramento oculto dentro do útero que não liberou, e então ela pode estar anêmica. Então, se ela ficou agudamente anêmica, a frequência cardíaca sobe primeiro do que cai a pressão arterial. Então, esqueça o manômetro e meçam o pulso das pacientes. Isso aqui é uma fotografia que mostra como nós podemos também avaliar sangramento. Aqui são compressas que são sujas de sangue. A gente usa muito a compressa em cesárea, mas também no parto. Então, quando temos uma compressa com 50% manchada de sangue, são 25 ml que tu perdeu de sangue naquela compressa. E assim vai, 75%, 50 ml. Depois vai essas outras quantidades. Se você encontra uma poça de 100 centímetros de diâmetro, você perdeu 1.000 ml. Se a poça cobre o lençol, é mais que 1.000, é em torno de 1.500 ml. Se escorre para o chão, é bem mais de 1.500. É um jeito grosseiro de nós sabermos o que está acontecendo com a paciente. Eu vou apresentar agora 3 casos obstétricos com sangramento e potencial e recusa transfusional e ausência no local de banco de sangue. Um caso de placenta percreta total, um caso de ruptura uterina no parto domiciliar e um caso de atonia uterina. Vejam isso foi publicado numa revista muito conceituada, que é a New England. Então, é uma paciente de 40 anos que tinha placenta acreta, que depois se descobriu que atingia até a bexiga e que não queria receber transfusão de sangue. Vejam o que aconteceu. Então, ela foi aceita pela equipe. Foi diagnosticada com 20 semanas e tratada de acordo. O que fizeram? Eles começaram a otimizar o status do ferro. Como é que eles fizeram isso? Deram darbepoetina, que uma estimulação da medula óssea para aumentar o hematócrito. Se ofereceu para ela várias alternativas para ela poder suportar o sangramento, que é
imenso, no caso de placenta creta. Então, foi oferecido a doação da autóloga, o cell saver e a anemia, a hemodiluição aguda perioperatória. Ela só aceitou o cell saver. A consciência dela só aceitava isso. Com respeito a isso, também se foi feito o auxílio de um cirurgião vascular, que fez o cateterismo das artérias uterinas com a finalidade de inflar um balão ali dentro e controlar a hemorragia dela. Então, essas coisas que aconteceram com essa paciente. Então, ela usou o Cell Saver, foi recuperado uma quantidade grande de sangue. Ela assim mesmo ficou anêmica, ela estava com 37 de hematócrito e foi para 24. Depois, foram as coisas que foram feitas e também a equipe multidisciplinar que foi usada para atender essa paciente. Foram 7 horas de cirurgia. Ela usou isso aqui, é bem conhecido de você, já deve ter aparecido em várias aulas, que é a recuperação sanguínea transoperatória. O sangue entra por aqui, é reservado aqui, lavado, colocado em centrífuga, armazenado e retransfundido. Essa é a máquina. Aqui temos a hemodiluição aguda perioperatória, que ela não aceitou. Aqui o resultado da terapia com eritropoetina. Houve um grande aumento dos depósitos de ferro e também da hemoglobina dela. A gente aqui mostra, isso aqui eu tenho traduzido, que a gente fez aqui eles fizeram o cateterismo da artéria uterina. A artéria uterina é essa artéria que sai aqui, que é aqui a que vai dar na femoral, aqui a veia interna e aqui sai a uterina para cá. Aqui ele coloca um balão e interrompe isso aqui e para o sangramento. Foi feito isso nesse paciente. Além disso, essas medidas, acesso venoso para infusão rápida, PVC para controle da pressão venosa central, tudo isso foi feito uma esterectomia total. As incisões, aqui eu tenho traduzido isso. A incisão vertical da pele, a incisão vertical do útero acima da placenta, notem, acima da placenta, você tem que fazer uma incisão o mais longe possível da placenta e deixar a placenta lá. Não pode tentar tirar a placenta. Se tentar tirar a placenta, o sangramento é catastrófico. Desinflar depois os balões intraarteriais para revisar a hemostasia. E se não tiver sangue? Se não tiver tudo isso, vai morrer gente? Esse caso é interessante. Eu gosto de apresentar esse caso, porque nesse caso, na Etiópia, essa paciente foi atendida em casa. O parto dela aconteceu domiciliar, porque ela já tinha outros filhos. Então, ela ficou, antes, começaram as contrações, ela ficou várias horas em contração, de repente, ela teve uma dor abdominal muito forte e levou ela a ser transferida para o hospital. Ela foi transferida numa viagem de 4 horas, depois de ter rompido o útero, ela foi transferida para o hospital nesse veículo. Isso chama-se na África enxopela. Então, ela chegou no hospital e a hemoglobina dela, o hematócrito dela era 12%. Não conversaram, não tinha o sangue que ela precisava. Então, o que foi feito? Ressuscitação volêmica agressiva, deram cristalóide de montão e fizeram a cirurgia logo. Ela chegou no hospital e em 30 minutos estava na mesa de cirurgia. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes ficamos discutindo o que é que nós vamos fazer, começamos a conversar até com o jurídico de hospital, quando na realidade o que tínhamos que fazer é levar ela para a cirurgia. Essa paciente subiu na mesa com as pernas dela.
Então, foi encontrado 4.000 ml, um feto morto dentro da cavidade, foi feita a esterectomia. No dia seguinte, como eles não tinham banco de sangue, eles drenaram 2 unidades de sangue de familiares. Numa hemorragia de 12% de hematócrito, isso é nada. Porque sangue total, ele aumenta o hematócrito em 2%. Então, isso aqui melhorou ela muito pouco. Então, o que aconteceu com ela foi porque o útero, quando rompeu, contraiu, que diminuiu um pouco o sangramento, e depois o organismo fez o trabalho dele de recompensar essa anemia e trouxe ela, conseguiram trazer ela para o hospital a ponto de ser operada. Ela teve alta 10 dias depois, com 10% de hematócrito. Com 25% de hematócrito. Esse é o caso dela, a ruptura uterina. Esse caso aconteceu comigo. Era uma mulher de 32 anos, grávida, 38 semanas. Ela tinha essas comorbidades, ela tinha esclerodermia, tinha talassemia alfa, era uma mulher que estava com pré-eclâmpsia grave, já tinha pródromos, foi levada ao hospital com feto viável, foi feito tudo que se precisava, sulfato de magnésio, e ela fez trombose venosa. Bom, o que o cirurgião vascular fez? Deu heparina fracionada. Essa mulher não tinha uma boa função renal. A função renal dela era borderline. Então, depois aconteceram coisas por causa dessa heparina fracionada. Então, ela saiu, ela tinha colo desfavorável, apresentação alta, o feto começou a sofrer e não queria receber sangue. O que eu faço? O que aconteceu? Ela foi operada, ela sangrou bastante durante a cirurgia e depois ficou com o útero pastoso, ou seja, ela teve atonia uterina. Ela ainda estava hemodinamicamente estável, porque foi muito hidratada, mas terminou a cesariana e os procedimentos que se foi feito depois da cesariana para parar o sangramento, ela terminou isso com 10% de hematócrito, 3,2 de hemoglobina, e não queria receber sangue. É interessante que eu sou meio paranoico. Como isso aconteceu comigo, eu tenho medo de processo, o que eu fiz? Eu chamei um hematologista para falar com ela. E o hematologista viu o que estava acontecendo e imediatamente pediu sangue de urgência. A mulher saiu da cama, expulsou ele do quarto e estava amamentando o nenê com tudo isso de hemoglobina. Então, isso foi o que foi feito. Essa massagem uterina externa levou 4 horas, se deu oxitóxico, ergótico, se fez de tudo. Eu teria feito isso antes de dar o ergótico e o oxitóxico hoje. E o que isso resolveu foi a administração de protamina. Por quê? Porque ela não metabolizou a heparina fracionada e estava anticoagulada nesse momento, sangrando aos borbotões. Então, a D-protamina, embora que o efeito dela em heparina, nesse tipo de heparina, é 60%, funcionou, parou de sangrar. Não parou aí, porque depois que ela teve alta, ela estava em casa, 12º dia de pós-operatório, ela começou com falta de ar. A hemoglobina dela estava 4,4 nessa ocasião, já tinha subido mais de 50%. E ela foi diagnosticada como insuficiência cardíaca devido à anemia. Na realidade, não, porque se ela não tinha insuficiência cardíaca com 10 de hematócrito, por que ela ia ter insuficiência cardíaca com 14? Então, na realidade, o que se descobriu depois, no hospital, quando ela retornou, é que ela tinha miocardiopatia pós-parto e por isso é que ela estava com essa situação. Ela está viva até hoje e se deu ao luxo de fazer uma apendicite alguns meses depois. O que a gente usa nesses casos? É o meu sistema. Reposição com cristalóide. Cuidadosamente. Por quê? Porque se a gente dá muito cristalóide, a gente levanta a pressão, normaliza o hematócrito muito rápido, ou normaliza a volemia muito rápido, o sangramento tende a voltar. Então, vai com calma e tenta parar o sangramento. Se você conseguir parar o sangramento, você vai resolver o problema. O que eu uso mais é o Ringer lactato. Pode-se usar a solução salina normal nessas circunstâncias.
ela tem várias vantagens, a solução salina normal, porque ela é mais fácil de achar. A solução de Ringer lactato tem que ser um hospital bem aparelhado para ter, mas tem, é abundante. Tem qualquer hospital grande tem isso aí. Os parâmetros que eu utilizo para controlar isso, tá? Como é que os parâmetros que eu quero alcançar é uma pressão arterial média em torno de 8, não mais que isso, uma diurese de 1 ml por minuto, são 60 ml por hora, e vigiar essa frequência cardíaca. Se eu tenho frequência cardíaca elevada, eu fico desconfiado de que ela está continuando a sangrar em algum lugar, mesmo que eu não seja evidente. Então, eu tenho que investigar isso por os meios que a gente tem. O controle laboratorial eu não faço pelo hemograma. Eu não gosto de ficar pesquisando hemograma. Por quê? Porque drena muito sangue cada vez que tu coleta sangue para controle, quando tu pode fazer isso através da gasometria arterial. 1 ml de sangue, eu faço uma gasometria arterial e eu controlo o lactato sérico. Então, se o lactato sérico está alto, eu sei que ela não está bem. Se o lactato sérico está normal, eu fico tranquilo de que ela está bem, que o oxigênio que ela tem é o suficiente para as funções vitais dela, ela vai sobreviver. Princípios de reposição de ferro. Tem várias formulações, mas o mais importante aqui é de que essa reposição, na última linha, vocês podem ver, ela deve demorar 6 meses. A gente, quando começa a dar ferro para os pacientes, normaliza em 30 dias. Um paciente saudável. Mas, se você parar de dar ferro para ele nos 5 meses seguintes, ele volta a ficar anêmico. A reticulocitose aumenta em 4 a 5, com 4 a 5 dias de ferro já começa a ter reticulose na circulação. Isso é um sinal de melhora também. Aqui são os que são usados os medicamentos que são utilizados, os hematínicos, vitamina B6, tá? Vitamina C, a gente usa isso tudo. B12, usa folato, tudo isso a gente usa. A eritropoetina, num caso de um sangramento muito grande, a gente usa 40 mil unidades por semana. Os pacientes com câncer também têm que usar dose alta, porque eles têm um tipo de anemia, que é um tipo de anemia que é a anemia da doença crônica. Então, não funciona se você dá pouca eritropoetina para ele. Tem que dar ferro junto. Então, uma comparação que foi feita de pacientes que usavam eritropoetina e os que não usavam. Foram 166 pacientes do lado e 305 do outro. Olhem a diferença, é significativa a diferença da evolução do hematoma. Insanidade. Saber as coisas, continuar fazendo a mesma coisa. Saber o que tem que mudar, continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Obrigado. Fico à disposição de vocês, caso queiram fazer alguma pergunta. Muito obrigado, Sisson. Muito obrigado por compartilhar aí as experiências. E sim, a gente vai abrir aqui para perguntas. Vamos aproveitar a sua presença aqui conosco, viu? E naturalmente eu vou dar uma olhada aqui no chat primeiro. Me permita mais uns segundinhos aqui eu dar uma olhadinha aqui no chat. A gente está com 95 pessoas aqui na sua sala de aula, né? E deixe-me ver aqui. Surgiu alguma pergunta no chat primeiro. Pessoal comentando, né? Aula excelente, maravilhosa aula, excelente. Estão pedindo também a lista aqui de frequência, eu vou mandar no chat, estou devendo, né? Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre esses mecanismos fisiológicos da circulação. Então, o pessoal achou interessante esses pontos. Isso. Uhum. Bem, eu tenho aqui uma pergunta, enquanto o pessoal vai pensando aí. Você comparou ali o sangue fresco, né, com o sangue armazenado, aqueles níveis ali de óxido nítrico, hemoglobina livre. Será que
Tá aí a explicação, talvez essa explicação bioquímica, se são por que os pacientes transfundidos, eles geralmente têm um quadro clínico pior do que aqueles que não são transfundidos? A principal explicação seria essa parte bioquímica de dióxido nítrico, hemoglobina livre, seria isso mesmo? Eu acredito que sim, mas a gente pode fazer uma comparação. Transplante de órgão requer requer que tu use medicações que diminuam a imunidade, porque o órgão reage no organismo, produz anticorpos e o organismo luta contra ele. Sangue é um órgão líquido, talvez um dos maiores órgãos, exceto a pele, que tenha dentro do organismo. Ele também reage imunologicamente, produz imunidade, e isso gera uma reação orgânica. Essa reação orgânica também leva a prolongamento de hospitalizações e muitas vezes reações alérgicas bem graves. Então, eu penso, eu nunca usei sangue na minha vida. São 50 anos operando. E nunca vi uma pessoa ser prejudicada por não receber sangue. Todos se salvaram. Nunca perdi um paciente. Um paciente obstétrico, ginecológico, por sangramento, nunca perdi. Então, agora vejo acontecer em muitos lugares essa situação. Sangue é muito difícil de conseguir manipular. Uma vez eu recebi um chamado num hospital, onde eu trabalho como hospitalista, trabalhava, e era um paciente que tinha uma prescrição de sangue no banco de sangue que não tinha no prontuário do paciente. Então, eles simplesmente me chamaram para mim fazer a prescrição no prontuário. Eu nunca fiz isso, não faço. Mas fui ver o paciente. O paciente estava muito bem, obrigado, estava tranquilo. Eu vi as mucosas dele estavam todas coradas. Eu fiquei, por que que a paciente, a médica dele pediu sangue para esse paciente? Aí eu fui no prontuário. O paciente tinha entrado no hospital à tarde. O sangue era para o paciente que tinha morrido de manhã. Imagina se eu transfundo, se eu escrevo no prontuário aquela transfusão de sangue. Eu não faria isso de jeito nenhum, mas mesmo que eu fosse transfusionista, se eu fizesse, eu matava aquela pessoa. Então, é muito difícil de a gente conseguir lidar. Então, até hoje, a maior causa de problemas com transfusão de sangue é o erro de paciente. É o sangue errado no paciente. Então, isso causa um problema, muitas vezes choques anafiláticos, reações febris e muitas vezes a diminuição da imunidade aumenta a quantidade de infecções que o paciente pode ter. É um problema. Então, quando o paciente não recebe sangue, ele não tem nenhum desses problemas. E vocês viram, através desse exame fisiológico sumário que eu fiz, de que é bem possível que o organismo tome conta disso sozinho. Obrigado, Sisson. Obrigado por recapitular esses pontos aí, né, que você havia até mencionado na aula. Com relação à esterectomia, eu vi que você mencionou que em alguns casos de hemorragia pós-parto, né, de HPP, vai ter a necessidade de realizar uma esterectomia. Tem como meio que prever isso no pré-natal e meio que preparar a paciente para essa esterectomia, ou geralmente ocorre meio que de supetão, a decisão é feita ali no pós-operatório quando inicia essa hemorragia pós-parto e não está conseguindo controlar de forma farmacológica. A obstetrícia é uma ciência médica que mais dá surpresa para ti. Tu entra para fazer um parto normal, acaba em cesárea, cesárea acaba em esterectomia. Então, isso aconteceu muitas vezes na minha vida e na vida de meus colegas também, eles sabem, tem acontecido também. Então, não dá para prever sempre. Às vezes, tu tem um mioma muito grande e gravidez junto, tu sabe que não vai dar para segurar. Então, e muitas vezes a mulher te pede para não tirar o útero e tu tem que tirar o útero assim mesmo por causa da vida dela, por causa da mãe que precisa cuidar do filho, enfim. Não dá para prever sempre. Às vezes
como no caso que a gente apresentou primeiro, dá para prever. Uma esterectomia teria que ser feita ali, porque se ela não faz a esterectomia, aquele útero não para de sangrar por causa da placenta percreta. Então, ali invadiu bexiga, ela teve que fazer uma série de cuidados com o ureter da paciente. Então, ali não tinha como evitar. Mas no segundo caso, um parto em casa, que obviamente ninguém esperava que fosse romper, o outro rompeu. Não é? Então, aconteceu. No outro caso também, não esperava ter que tirar o útero dela, aliás, não tirei, mas foi um drama para mim e para ela depois. Entendi. Você mencionou esse caso aí do acretismo placentário. Então, a placenta acaba aqui enraizando, né? E saindo ali, penetra a parede do útero e vai invadindo a cavidade abdominal, tiver de órgão ali. No caso aí, pegou até a bexiga, né? Uhum. Nesse caso, você já, no caso lá estudado, eles já sabiam, já tinha feito algum tipo de exame? Que exame é feito aí para detectar, esse acretismo placentário? É, ela fez um exame ginecológico com 20 semanas e foi detectado de que ela tinha uma massa na frente do útero. Então foi feita a ecografia, diagnosticou a massa, foi feita a ressonância magnética, se mostrou a placenta percreta e até onde ela ia. Então todo mundo se preparou, o pessoal teve muito tempo, teve 4 meses para se preparar. Aquela equipe foi organizada, tinha urologista na sala, tinha cirurgião vascular na sala, então levou 7 horas a cirurgia dela. E para a placenta percreta, perder, só ficar no final da cirurgia com 24% de hematócrito é um sucesso enorme, tá? Porque ela sangra de morrer na mesa. Então, é uma situação obstétrica que eu nunca enfrentei na minha vida, graças ao bom Deus, porque é muito ruim. Obrigado, Sisson. Surgiram aqui alguns comentários, a turma colocou aqui no chat assim. Primeiro, elogios, né? O senhor é um profissional excepcional, doutor Sisson. E aqui tem uma pergunta, qual a importância de quebrar as barreiras quanto à implementação de estratégias sem transfusão, né? O senhor tem visto o avanço nessa área de se usar esses novos conceitos? Ou a coisa está meio travada aí na região onde atua recentemente, Não, né? não está travado. Todo mundo se dá conta das vantagens do método, né? Todo mundo, ninguém vai discutir que isso é vantajoso e todo mundo está lutando para implementar e está virando lei. Mas eu quero comparar uma cirurgia que se fazia antigamente. Antigamente se fazia colecistectomia por uma incisão transversal no abdômen. Bom, veio a laparoscopia e a laparoscopia se transformou o padrão ouro na cirurgia da vesícula. Ninguém mais faz cirurgia aberta. Todo mundo só usa o laparoscópio. Então, cirurgia de vesícula igual laparoscópio. O PBM é a mesma coisa. Agora ele é uma novidade, mas no futuro, em pouco tempo, é barato. Melhora o paciente, é mais rápido, não é? Não, na realidade, ele gera menos insumos do que a transfusão de sangue, é vantagem para todo lado. Então, todo mundo vai considerar isso como padrão ouro e vai deixar de ser o PBM e vai ser o procedimento normal, assim como é a colecistectomia videolaparoscópica. Então, é a evolução normal dos processos que dão certo. Eles se tornam rotina. Excelente comparação. Obrigado. A gente está tendo uma experiência muito positiva aqui na região, né? Aqui em Alagoas tem um hospital público, na verdade ele é um hospital particular, conveniado com o SUS, que realiza cirurgias de escoliose. 100% das cirurgias de escoliose tem a máquina Cell Saver, recuperando ali, dependendo da criança, né? 500 ml, 1000 ml de sangue que seria perdido na cirurgia, né? Isso, SUS. Encontraram os normativos, foi feito o processo, e parece que o pessoal está tomando ciência com essa discussão que você falou, né? Estão lendo mais sobre PBM, estão conhecendo os normativos, as portarias e começando a solicitar isso, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. O Hemocentro do Ceará, aqui no Nordeste também, o Hemorce, ele já disponibiliza
dezenas de máquinas. Ele tem no Hemocentro dezenas de cell-saver dele, do SUS, equipes de perfusão, e eles têm na página do site, né, lá no site do Hemos, tem assim: se você estiver no Sobral, ligue para esse número; se estiver no Crato, se estiver em Fortaleza, ligue para esse outro contato. A equipe está pronta aqui 24 horas por dia para levar a perfusão. Será que a gente pode esperar que, inclusive, esses equipamentos, né? Você tem uma visão otimista sobre isso, Sisson, de que isso vai se popularizar também? Vai. Assim, ó, eu tive a curiosidade de pesquisar no hospital onde eu trabalhava quanto é que custava uma bolsa de sangue, com a coleta, o local, os funcionários, tudo fizeram um rateio e descobriram quanto é que custa uma bolsa de sangue. O hospital tinha essa informação. No nosso hospital, uma bolsa de sangue tem 350 ml de sangue ali dentro, papa de hemácias, custa 470 mil reais. Não, perdão, 470 reais. Então, imagine o custo disso. Então, eu acredito que o uso da máquina é muito mais barato que isso. Então, só tem que expandir. Só tem que expandir. Tá? As máquinas aqui em Porto Alegre, já não estou mais em Porto Alegre, mas lá em Porto Alegre, as máquinas eram doadas pelos fabricantes se a gente usasse o equipo deles. Custo zero. A gente tinha que pagar pelo equipo só. E o equipo é descartável, tem que pagar de qualquer jeito. Então, eu acho que o futuro é esse. O futuro é esse. Eu acho que se no início, lá na década de 40, não tivessem inventado essa história de transfusão de sangue, tivessem já direto tentado entender o que acontece no organismo e usar técnicas muito mais baratas, hoje a medicina estava mais evoluída. Tá certo, Sisson. Deixa me dar uma olhada aqui. Quero aproveitar que está todo mundo atento aí às respostas do professor hoje. Eu coloquei o formulário de frequência no grupo WhatsApp, tá bom? Coloquei lá a frequência de hoje, então quem tiver aí no Zap já pode ver. Eu não quero tirar a tela aqui para não sair na gravação do meu WhatsApp, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. É, Bem, pessoal, está agradecendo muito aqui a aula. E eu acho que as perguntas Eu, são uma per- essas. eu quero Sim, responder uma pergunta. Acho que a Lana me fez uma pergunta aqui que eu queria responder. pronto, fica à vontade, Sisson. Eu não achei essa. Ela perguntou se algum dos procedimentos utilizados aqui prejudica a criança. Não, não prejudica a criança. Nada disso prejudica a criança. Deixa eu ver se eu respondi todo. Confere aí, por favor, Sisson, então. Essa daí eu não tinha nem visto. Eu estava conferindo aqui. A esterectomia é inevitável, isso depende da situação, é na hora que a gente vai descobrir. Ah, onde é que está a perguntinha dela? Uma das partes da pergunta era essa. Lara, tá aqui. Em que caso não é Lara? Em que caso a esterectomia é inevitável? Não dá para dizer. Não, e realmente nada disso arrisca o neném. E eritropoetina, ferro, nada disso, a astranexâmico, tudo isso é inócuo à criança. Excelente, Sisson. Eu tenho uma curiosidade, Sisson, sobre cirurgia ginecológica. A gente ouve muito aqui na nossa região casos de mioma que geralmente leva à esterectomia, né? A gente tem acompanhado alguns casos assim, eu tenho participado, né? Mas geralmente o problema que a gente encontra é o seguinte: a mulher já está anêmica, ela às vezes já tem uma anemia por conta do excesso de sangramento, né? E vai ser submetida a uma cirurgia de esterectomia. Aí, qual a dica que você tem para as equipes de ginecologia que vão cuidar de um caso assim, né? Em que a paciente está anêmica, está sangrando, continua sangrando,
e precisa dessa cirurgia. Você tem alguma sugestão até para passo a passo, protocolo, fármaco, se você quiser compartilhar também? Assim, ó, lembra do primeiro slide? Hemorragia é tempo. Quanto mais tempo tu vê uma paciente sangrando, mais ela perde sangue. É óbvio. Então, opere logo. A esterectomia oferece uma vantagem na cirurgia, porque você acessa logo o pedículo vascular. E você, no momento em que você acessa os dois pedículos vasculares, acaba o sangramento. Então, não tem por que não operar logo. Na África, operam logo. Por que operam logo na África? Porque eles não têm outro recurso. E eles são cirurgiões muito rápidos e muito bons. Por quê? Porque não tem toda essa coisa que nós temos aqui. Eles têm que andar ligeiro. Então, operam muito bem. Então, um bom cirurgião enfrenta uma esterectomia com 5 de hemoglobina tranquilamente. Tranquilamente eu não diria, mas ele enfrenta, ele sabe que ele tem que tirar o útero daquela pessoa. E sabe que não vai parar de sangrar se der sangue. Só vai melhorar a hemotócrito dela, mas ela vai continuar sangrando. Ele vai ter que operar. E vai ter que operar uma paciente que já tem a imunologia dela diminuída, que já tem uma série de desvantagens, porque já recebeu transfusão de sangue. Excelente. Obrigado. Obrigado por compartilhar essas dicas práticas e esses anos de pesquisa aí sobre protocolos com alternativas à transfusão. Somos muito gratos mesmo. Eu Passo a peguei você para as considerações finais. Tem algo a mais que você queria destacar hoje? Eu acho que eu gostaria de estimular vocês a continuarem a fazer esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu, isso é muito bom, especialmente para quem é jovem, que está começando na profissão, tanto enfermagem quanto biomédicos, médicos, anestesistas, todos, enfim. É muito bom. Eu gosto de lembrar uma experiência que eu tive em Santa Catarina, uma aula que foi proferida lá. Então, eles fizeram, o reitor que falou, num seminário de cirurgia sem transfusão. Então, ele disse assim: nós fizemos um formulário para os alunos do primeiro ano e perguntamos para eles o que eles, se eles imporiam um tratamento que um paciente não quer. Quase 100% diz que não fariam isso. Eles repetiram o mesmo questionário no final do curso e quase todos disseram que não respeitariam o paciente, fariam o que eles quisessem. Então ele perguntou assim: o que nós fizemos durante o curso para fabricar esses monstros? Então, vocês estão fazendo exatamente o caminho oposto. Vocês estão ensinando uma alternativa. A escolha é do paciente. E nós temos as alternativas, e felizmente a alternativa é melhor que o original. Sigam Obrigado. assim. Obrigado, Sisson, viu? Esperamos que, quem sabe, mais na frente a gente consiga mais uma vaga na sua agenda para a gente ter mais um conteúdo aí. Vai preparando uma terceira aula para nós, a gente vai te acionar e dependendo, quem sabe, nos meses à frente surja mais uma vaguinha aí para nós, tá bom? Gratidão, obrigado e a gente Então, assim encerra a aula de hoje. Obrigadão, até a próxima. não, eu Tchau. sei.